Estamos aqui com Paula Borges, supervisora-geral da Escola Salesiana, e vamos fazer algumas perguntas a ela sobre essa Feira de Ciências que está ocorrendo aqui hoje. Paula, qual foi a sua expectativa para esse evento que está acontecendo aqui hoje? Bom dia. É um evento muito importante para a nossa escola, é a nossa quarta iniciação científica. É um evento já tradicional, não só na Escola Salesiana Padre Rinaldo, mas na nossa cidade de Carpina, onde é um momento esperado pelos nossos alunos, os educadores e familiares também. Certo. Foi difícil organizar tudo aqui? Teve muito trabalho? Ou não? Não, é difícil, a palavra não é difícil, né? É um momento realmente prazeroso para todos, principalmente as professoras não só da educação infantil até a segunda série do ensino médio, onde temos a participação dos nossos alunos, né, que são maiores, e da educação infantil ao Fundamental 1 realmente é a participação das nossas professoras que realizam tudo com muito carinho. Estamos aqui com a professora Genilda, não é isso? Então, eu tenho algumas perguntas para a senhora. Com qual objetivo o tema da Turma da Mônica foi escolhido para ser a sua peça da... Além de estimular a leitura, apesar de eles serem tão pequenos, trabalhei antes com um pré-projeto, né? Trabalhei antes cada personagem, a sua característica. Cada aluno se identificou com algum personagem. E como foi auxiliar uma turma relativamente de pequenos alunos? É um pouco trabalhoso, mas é gratificante, porque eles se animam, eles gostam e a Turma da Mônica eles se identificam que são crianças também. Quero fazer duas perguntinhas para vocês dois. Então, começando para a senhora, senhorita. Como foi a preparação para a FAQ? Preparamos os alunos para a escolha dos jogos matemáticos inicialmente e trabalhamos com ele essa necessidade de fazer um acompanhamento tanto científico quanto de aprendizagem. E aí a gente foi preparando ao longo das nossas aulas, principalmente nas aulas do professor George, que é o professor de matemática da escola. Quais temas vamos encontrar no grupo do sexto ano? O grupo sexto ano está com diversos temas. O principal é palitos de fósforos, jogos virtuais e jogos de tabuleiros. São os jogos mais encontrados por público que praticam a questão dos jogos matemáticos, e sem contar que temos a questão de não estamos distribuindo bombons, sim, eles ganham de acordo com a quantidade de acertos deles aqui na sala. Estamos aqui com a professora Divana Elizabeth, da Escola Salesiana, e queremos fazer duas perguntinhas rápidas para a senhora. Por qual motivo foi escolhido esse tema e como foi a escolha? A intenção, o objetivo do grupo é trazer questionamentos sobre como é que estão os povos indígenas na atualidade. Existe uma ideia que esses povos indígenas existiram, né, lá no período colonial, porém permaneceram lá e morreram lá. Né? A gente tem uma intenção de divulgar como é que esses personagens, essas pessoas, estão atuando na sociedade brasileira atual. E a intenção do nosso grupo em falar sobre os povos indígenas na contemporaneidade é por conta de que eu, professora Diva, que ensino História, e a professora Nayane, que leciona Geografia, fazemos uma pós-graduação em História e Cultura dos Povos Indígenas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. E a intenção é realmente levantarmos algumas causas e também uma intenção de luta, né, como alguns integrantes da equipe vestem preto como uma forma de luto com relação a esses povos. E o que vamos encontrar aqui hoje? Vai ser muita história? Muita história, né? A gente precisa situar o público historicamente, falando um pouco da Carta de Pero Vaz de Caminha, como o primeiro documento oficial do Brasil, no qual ele cita, né, algumas características dos povos indígenas, como eles encontraram. Também, a parte mais importante da nossa equipe, falar algumas informações mais atuais, como pessoas que são descendentes, né, de índios que moram atualmente em comunidades indígenas que estão dentro do Congresso, estão complementando um pouco da legislação brasileira. Então, hoje o visitante ele vai chegar e vai ter contato, primeiro, se situando historicamente e, segunda parte, pensando um pouco como essas comunidades indígenas estão atuando na sociedade brasileira.
De onde surgiu a ideia do tema? Como as Olimpíadas vêm o ano que vem, 2016, então eu achei bom trabalhar o tema. Qual método de perseverança foi transmitido para os pequenos, crianças? Que eles sempre podem, né? Meus alunos aqui, eles sempre podem e a gente sempre incentiva para que eles façam sempre o melhor. Como foi construído o projeto com a sua turma? Através da leitura que eu faço com ele diariamente e através do próprio livro da Rede Salesiana. Eu gostaria que você comentasse sobre o tema realizado na sua equipe, que é os Contos de Fada. Toda criança ela tem que se envolver com esse tema. Os contos de fada é muito importante desde a primeira infância. Bom, estamos aqui com um personagem inusitado aqui na Feira de Ciências Salesiano Carpina e vamos fazer algumas perguntas para ele. O que você está achando da feira? Vemos que ele está gostando da feira. O que você está fazendo aqui? Bom, é isso, né? Vamos continuar. Estamos aqui com o professor Romero e vamos fazer algumas perguntas a ele sobre o grupo dele da Feira de Ciências, que é a construção da identidade indígena sob a perspectiva de José de Alencar. Romero, eu vejo que o tema indígena foi bem abordado nesta edição. E qual será o seu diferencial? Eu acho que o diferencial, Jean, está em... Essa temática está sendo abordada por uma turma do F2, que é a turma do 8º ano, onde, na verdade, será um conteúdo que eles verão no ensino médio, exatamente no segmento escolar do qual você se encontra, a segunda série do ensino médio. Então, eu acho que o grande diferencial está exatamente por eles estarem vendo essa trilogia indígena no 8º ano do F2. Quais as suas perspectivas para o seu trabalho? As perspectivas, assim, eu não imaginava que o 8º ano ele já tinha como paradidático esse livro, né? E o que me surpreendeu foi exatamente conteúdo que eu leciono no médio, por não ter, digamos assim, muita experiência com o fundamental, porque eu trabalho mais com médio e estar agora no F2 da escola. Então as perspectivas para mim foram as melhores, superaram todas exatamente por ser uma turma de F2, como eu falei para você, está apresentando uma temática tão importante vista a nível de ensino médio e eles terem superado todas as expectativas. Quais experimentos vamos encontrar no seu grupo? Temos aqui vários experimentos como eletroscópio, associação dos espelhos planos como está sendo filmado, caleidoscópio, temos aqui também corte da garrafa, tá? Temos aqui também canhão de ar, cabo de guerra, então tudo que a física influi no nosso dia a dia. Como foi realizar um trabalho físico com a turma? Foi bem interessante para eles também, como nós juntamos os alunos do 9º ano e do 2º ano para que tivesse sido feita essa experiência. Foi bem interessante para eles, uma descoberta nova, foi bem legal. Fale um pouco mais sobre o seu grupo. Bem, toda a equipe e eu estamos trabalhando em cima de uma temática bastante interessante. Como é que a escola pode trabalhar um tema que aguça bastante interesse de muitos jovens, que é a perícia criminal, que é tratado inclusive em algumas séries, como CSI, não é? E o que é que a gente tentou trabalhar aqui? Algumas cenas de crime, como vocês podem observar aí, um caso de homicídio, né? Onde a gente estuda, associada a algumas temáticas trabalhadas em escola, como a questão de calorimetria, troca de calor, para estimar o tempo de morte, no caso aqui do cadáver. Além de outras técnicas de algumas reações de equilíbrio químicos, de como é que a gente pode fazer para identificar algumas amostras de sangue em alguns materiais, né? Alguns vestígios que podem se tornar indícios. Quais são os tipos de perícia? Bem, na verdade existem vários tipos de perícia, desde perícia de trânsito, perícia em caso de homicídio, de suicídio, dentre outros crimes, né? E o nosso trabalho, a gente está associando algumas perícias que podem ser trabalhadas dentro de uma temática de sala de aula, fazendo aquela interdisciplinaridade com a biologia, com a física, com a química, né? E até com a própria história, uma vez que uma perícia bem feita, ela permite ao juiz que tenha certas atitudes, desde condenar um criminoso até inocentar um indivíduo, né? Devido a uma perícia bem feita ou mal feita.
Qual ou quais personagens se identifica mais com os temas abordados? Bom, são dois, o Sherlock Holmes e o psicólogo Freud. Como surgiu a ideia das fantasias e cenários com personagens temáticos? Primeiro pelo tema, que envolve raciocínio lógico dedutivo e a psicologia do comportamento humano, e o fato de os meninos, a grande maioria, gostar de cultura pop. Ler história em quadrinho, ler livro, enfim, assistir séries de TV. Essa foi a principal inspiração para o trabalho. Yeah.